Um abraço para quem já me conhece. Quem não conhece, um abraço também. Sou a professora Eveline. E escolhi cinco temas gerais assim para a gente discutir na nossa aula de hoje. Todos já têm o material, né? O TD impresso aí de alguma forma. Todos têm, né, Tiago? Sim, professor, já foi enviado para eles. Certo. Jalisson está dizendo aqui, minha meta de vida é aquela estante ali atrás. Podemos negociar, depois da aula a gente conversa. Bom, então eu escolhi cinco questões e 5 temas gerais aqui para a gente discutir a partir dos slides e das questões. Vocês podem ir perguntando aí, tirando as dúvidas, certo? De vez em quando eu dou um tempinho aqui e dou uma olhada em algumas perguntas que vocês têm ou algum comentário, certo? Antes da gente começar aí pelo primeiro tema que eu escolhi, eu coloquei aqui um poema de Cecília Meirelles, não sei se vocês conhecem, um poema chamado Ou Isto ou Aquilo, que eu acho que é bem pertinente nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente vocês, né? Momento de escolha, de decisão do que é prioridade na vida, como você ocupa seu tempo. Vocês poderiam agora estar simplesmente tomando um cafezinho, um suco, assistindo a Netflix, mas estão aí assistindo às aulas, prestando atenção, anotando. Então, a vida é isso, a vida é feita de escolhas, e muitas dessas escolhas vão determinar o nosso futuro, né? Sem cobrança, sem pressão, mas é isso. A vida, o resultado é consequência das escolhas que a gente faz. Então, antes de começar aí o primeiro tema, vamos ler aqui esse poeminha de Cecília Meirelles. Só situando aí, eu gosto muito de situar os autores, né? Assim, quem foi esse autor? Em que época ele viveu? Certo? Cecília Meirelles, ela é uma escritora modernista da geração de 30 do modernismo, né? Uma fase em que os autores tiveram muito a preocupação de fazer questionamentos existenciais, sociais, políticos, né? Aquela geração que vai da década de 30 a 40, e por ser um contexto assim de Segunda Guerra, de Estado Novo aqui no Brasil, esse questionamento do mundo e do próprio ser humano, do tempo, da vida, isso vai estar muito presente na obra desses autores. Então, Cecília Meirelles é uma autora desse período. O que é que ela diz no texto dela? Vamos lá. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em 2 lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vive escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo, né? Então, Cecília Meirelles aí faz uma grande reflexão sobre a vida, as escolhas, né? A gente vive de fazer escolhas. O slide não está aparecendo para vocês aí? Vocês disseram aí, abre o slide, não está aparecendo o slide para você? Para mim está aparecendo. Está aparecendo, né? Pronto, então esse... Tela Tá cheia. aparecendo. Mas é para botar na... expandir a tela. Ah, entendi. É porque não está em tela cheia, é isso? Isso. Isso. Muito bem. Então, vamos lá. E agora? Ainda não tá, não. É só apertar F5. Agora Aí. tá? Agora tá. Foi. Uhum. Muito bem. Muito bem. Então, o que é que Cecília Meirelles faz aqui? Ela faz essa reflexão, né, sobre a vida ser feita de escolhas, né? Às vezes você tem que adiar um prazer momentâneo, né, do tempo, do momento que você está vivendo, pensando numa recompensa futura. É isso que vocês estão fazendo aqui, né? Estão gastando o tempo dessa tarde ensolarada de quarta-feira aqui assistindo aula, porque vocês esperam uma recompensa futura. Isso lembra aquele teste que foi feito nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar, nos anos 70, né? O chamado teste do marshmallow, vocês já ouviram falar disso, né? Isso é bem famoso. Um psicólogo fez um experimento com algumas crianças de 4, 5 anos de idade, colocou essas crianças numa sala e disponibilizou para elas ali chocolate preferido de cada uma. E qual era a orientação?
pessoa lá que orientava disse o quê? Vocês têm que esperar aqui, tipo, sei lá, um determinado tempo, meia hora para poder comer esse chocolate. Se vocês conseguirem esperar meia hora, eu volto aqui e vou dar 2 chocolates a vocês, certo? E tinha uma câmera filmando lá na sala e mostrava a reação de cada criança, né? Algumas imediatamente comeram, como se fosse assim, vai que ele não volta e me dá 2 chocolates, eu vou perder a chance de comer esse aqui. Comeram imediatamente o chocolate. Algumas crianças esperaram, sei lá, 4, 5 minutos para poder comer o doce lá, o marshmallow ou o chocolate, o doce que fosse, né? Algumas conseguiram esperar o tempo para que ele voltasse para poder ganhar os 2 chocolates, né? E ele fez o acompanhamento dessas crianças na adolescência, na vida adulta, isso foi lá na década de 60 para 70. Então, ele foi acompanhando, fazendo esse estudo, né? Em vários anos, várias décadas, e constatou que aquelas crianças que conseguiram ter um maior autocontrole, entendeu? Esperar, se sacrificar no presente para ter uma recompensa futura, essas crianças, elas conseguiram se dar melhor na vida, ter melhores empregos, ter menos ansiedade. Aquelas que imediatamente foram lá, não, eu quero é aproveitar o momento, cair na farra, vou perder tempo assistindo aula, não, vou dormir, vou assistir a um filme, vou correr de máscara, certo? Então, essas pessoas tiveram mais dificuldade de ter autocontrole, de ter organização na vida. Então, o que o poema de Cecília Meirelles fala tem muito a ver com isso, né? As escolhas que a gente faz, o exercício do autocontrole, das prioridades que você tem em cada momento da vida, certo? Então, essa escritora aí, Cecília Meirelles, é uma escritora interessante, vale a pena ler. Pois é, Correr de Máscara, muito divertido, não é isso? Então, vamos lá. A partir dessa reflexão aí com Cecília Meirelles, vamos para a nossa primeira tela aí. As diversidades de linguagens e a ampliação do repertório cultural, foi o tema que eu escolhi para a gente ver nessa aula. Quase que eu era enganada por uma, vou chamar aqui de fake news, né? Eu vi essa imagem aqui na internet, circulando nas redes sociais, na internet, eu achei muito interessante, né? E essa imagem era atribuída àquele artista, que quem é meu aluno aí sabe que eu gosto muito dele, chamado Vic Muniz, né? Vocês lembram que eu falo bastante desse artista, que ele pega materiais os mais alternativos e ele faz as obras de arte dele com lixo, com macarrão, molho de tomate, né? Então, essa obra aí era atribuída lá, pelo que eu vi, quase que eu compartilhava, né? Atribuída a Vic Muniz. Mas eu vi depois ele fazendo um pronunciamento lá, dizendo, não, gostou muito da obra, achou muito criativa, mas, infelizmente, não era dele, certo? Então, eu não sei quem foi exatamente que fez essa obra, mas achei interessante. Uma homenagem aí que foi feita aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, que morreram da Covid-19. Então, a pessoa conseguiu fazer uma montagem aí com as fotos dessas pessoas. Se você for ampliando essa imagem aí, você vai conseguir identificar a foto de cada pessoa aí. Então, foi uma homenagem interessante, né, uma técnica de colagem aí que a pessoa fez e, ao mesmo tempo, formou a imagem dessa grande figura aí desse profissional de saúde, né? Então, isso seria um exemplo do que é a arte no mundo contemporâneo, né? Não é uma obra de Vic Muniz, mas poderia perfeitamente ser dele, né? Lembra muito a técnica e o tipo de obra que ele costuma fazer, certo? Então, Vic Muniz, eu gosto muito dele. Se vocês tiverem curiosidade aí de pesquisá-lo depois, vocês vão se surpreender com algumas obras dele, certo? Então, vamos lá. O primeiro tema que eu escolhi aqui, está dando para ver bem aí? Está dando para ver bem aí para vocês? Tá tranquilo? Sim. Bom, tranquilo. O primeiro tema, que é o tema da primeira questão do TD, que eu enviei, vocês vão acompanhando o slide e, ao mesmo tempo, já vão olhando aí o TD, certo? O tema foi concepções artísticas e procedimentos utilizados em diferentes épocas. Eu vou dar alguns conceitos aqui para a gente poder partir para essa primeira questão, certo? Quando a gente estuda a arte, né? Seja ela a arte literária, a pintura, a escultura, a arquitetura, qualquer manifestação artística, a gente tem que contextualizar na época. Hoje pela manhã, por exemplo, com o pessoal do núcleo, a gente teve uma aula sobre
o Renascimento. Então, você precisa saber em que época foi o Renascimento, o que é que estava acontecendo, para poder entender aquelas concepções artísticas que aparecem ali na obra, né? Então, se você pegar desde a pré-história, a arte egípcia, a arte renascentista, até a arte contemporânea, você vai ver que os procedimentos vão mudando, porque a época muda, os materiais mudam, as técnicas vão sendo aprimoradas. E a prova do Enem gosta muito de cobrar a história da arte, né? Não só do Brasil, mas de vários lugares do mundo. Então, essa primeira questão aborda exatamente esse aspecto. Exatamente. O comentário que alguém fez aqui, colagem de imagens atribuindo novas singularidades, novos significados, perfeitamente. Então, essa obra aí que eu achei, que era de Vicky Muniz e não é, né? Eu entendo que a pessoa quis, assim, colocar um rosto na identidade e revelar, e colocar um rosto e revelar a identidade daquelas pessoas que muitas vezes são números, né? Não sei quantas milhares de pessoas morreram de Covid-19, não sei quantos milhares de profissionais de saúde contraíram a doença ou morreram. Então, essas pessoas não têm nome, não têm rosto, são números, né? Então, uma homenagem interessante aí que colocava o rosto, não tem o nome, mas colocava o rosto, identificava, individualizava aquela pessoa que estava sendo homenageada ali. Então, alguns tópicos importantes aqui para a gente observar. Os conceitos de beleza, eles são relativos no tempo e no espaço. Uma coisa que é bela em uma época pode não ser bela em outra época. A forma de representar os corpos, essa forma muda, né, no decorrer do tempo, certo? Se a gente comparar uma obra de Botticelli, lá do Renascimento, que gostava de representar as mulheres mais cheinhas, mais gordinhas, é diferente do padrão de beleza mais contemporâneo. Então, esse conceito de beleza é relativo, mas na arte não precisa ser considerado belo aquilo que você acha belo, né? Eu acho que isso não é arte, né? A sua opinião é a sua opinião, mas o conceito não muda, né? Não é arte porque você quer que seja arte, ou bonito porque você quer que seja bonito. Você acha feio, alguém pode achar bonito. Então, esse conceito é relativo, né? A arte também pode ser a manifestação de crenças, aspectos sociais, políticos, culturais, né? Por exemplo, você vai lá para arte egípcia, por exemplo, eu coloquei uma obra aí na primeira questão que representa esse momento, né? Então, a arte que hoje a gente estuda como arte produzida naquela época, as pinturas, as esculturas, a arquitetura, as pirâmides, né? Tudo aquilo tinha um significado além da arte, né? A gente estuda hoje, vamos estudar aqui na aula de arte, mas naquela época tinha um elemento que, além disso, tinha um aspecto político, né? Da política relacionada com a figura divina, né? O faraó era um deus. Então, esse aspecto religioso aparece ali na obra. O aspecto cultural, social, essas representações vão mudando aí no decorrer do tempo, né? Então, por isso que é importante você estudar a história da arte, a história da literatura, ao mesmo tempo que você estuda a história propriamente dita, para você entender o que é que estava acontecendo aqui, qual era o pensamento da época, para que isso se manifeste dessa forma na obra de arte. O que é que muda mais com o tempo? Mudam os materiais utilizados. Hoje você usa uma tinta. Você vai lá numa loja, compra uma tinta para pintar um quadro, para pintar, fazer um grafite numa parede. Em outras épocas se utilizava o quê? Tintas extraídas de materiais da natureza, resina de plantas, sangue. Então, os materiais vão mudando, vão sendo ressignificados. Essa palavra é importante quando se fala de arte contemporânea, né? Eles utilizam muitos objetos que tradicionalmente não eram artísticos e eles transformam esses objetos em obras de arte, certo? Quem é que faz isso, por exemplo? Esse artista que eu citei aí para vocês, Vicky Muniz. Então, os materiais vão mudando, os procedimentos e as técnicas vão mudando também. Eu vou mostrar para vocês um videozinho de uma animação que mostra uma obra de vanguarda, né, daquelas vanguardas lá, cubismo, surrealismo, expressionismo, e como é que o autor tentava colocar na tela, que tipo de procedimento ele colocava na tela para dar uma ideia de movimento, para dar uma ideia de volume, para sugerir uma terceira dimensão numa tela plana, né? Então, esses procedimentos e essas técnicas vão mudando com o tempo também. Diferentes suportes. O que seria um suporte para a obra de arte, minha gente?
Fernando, o nome da arte de Vicky Muniz, o nome você deve estar perguntando assim, o estilo. Não tem um nome, assim, tipo surrealismo, futurismo. A gente chama Vicky Muniz de um artista contemporâneo, né? Pós-moderno. É a arte pós-moderna que faz o uso desses materiais alternativos, né? Que mais? Suporte. O que é o suporte? O suporte tradicional para uma pintura é o quê? Uma tela, um quadro, né? Só que existem outros tipos de suporte. O corpo pode ser um suporte para obra de arte, na bariarte, né? Que usa o corpo como um suporte. Uma parede, né? Uma parede de uma caverna, um túmulo, as pirâmides, enfim. Então, os suportes podem ser os mais variados no decorrer do tempo, desde uma tela tradicional, como outras formas. O próprio corpo pode ser um suporte para a obra de arte. E as categorias se refere a quê? Essa obra aqui pertence a que categoria artística? Ela é o quê? Ela é uma escultura? Ela é uma pintura? É um poema? Né? A categoria tem a ver com isso. Qual é o tipo ali de representação da arte daquela época, certo? Arquitetura, escultura, pintura e por aí vai. Então, esse primeiro tópico aí tem a ver com essas manifestações de arte em épocas diferentes. Eu vou só tirar um segundinho aqui essa tela para poder projetar o TD para eu ir acompanhando aqui com vocês, viu? Vocês já têm ele aí, então vocês podem ir acompanhando aí pelo material de vocês, certo? A primeira questão, o que é que nós estamos vendo aí? 3 obras, certo? Na primeira questão, diz o seguinte, eu vou logo ler a pergunta para a gente poder fazer a leitura das obras. As concepções de beleza e a simbologia nas representações artísticas variam no tempo e no espaço. Foi o que eu acabei de dizer, muda esse conceito no tempo e no espaço. Cada cultura, em sua época, tem seus valores e significados. Considerando as obras a seguir, suas características e representações, é coerente afirmar que, então vamos lá, observando essas 3 obras, quanto tempo teria essa primeira obra? Vamos fazer uma conta aqui. Vocês acham que essa primeira pintura aí, ela foi feita o quê? 50 anos atrás, 500, 1000 ou muito mais? Arrisque aí. Pelo conhecimento de vocês. Vocês acham que essa obra tem quantos 1000 anos? Alguém arriscou aqui, Fernando, 3.000, por aí, né? Se ela representa a arte egípcia, então seria mais de 3.000 anos atrás, com certeza, certo? Aí vocês estão vendo que eu coloquei uma numeraçãozinha aí para identificar uma característica que era bem peculiar das pinturas dessa época, né? Que é aquela lei, como é que chama? Eu quero ver quem se manifesta aí. Lei da frontalidade? Frontalidade. Quem foi que falou aí? Frontalidade. Muito bem. A lei da frontalidade, representar o tronco de frente, o olho de frente, né? Onde tem aí número 2, está de frente, a mão aqui de lado, o rosto de lado e os pés de lado, certo? Você olhar aí onde tem o número 2, está de lado, onde tem, aliás, está de frente, onde tem o número 1, está de lado. Parece aquela coisa artificial, mas talvez fosse com a intenção de quê? De retratar os vários ângulos do corpo ao mesmo tempo, né? Então, eu queria retratar aqui como seria a pessoa de frente, de lado, de perfil, de costas, né? Como isso é impossível numa tela, porque a tela é plana, retratar todos os ângulos ao mesmo tempo, então, cada parte do corpo eu vou retratar com uma visão diferente. Uma parte está de frente, outra parte está de lado, certo? Isso lembra qual vanguarda lá do século XX? Isso lembra um pouquinho qual vanguarda lá do século XX? Aquela surrealismo, futurismo, cubismo, essa coisa de mostrar vários ângulos ao mesmo tempo. Alguém aí falou cubismo. Pois é, lembra Cubismo. É, que você olhava uma figura e parecia que o rosto estava de perfil, mas o olho estava de frente. Talvez fosse a mesma intenção, né? Diz, professora, mas a gente não acabou de ouvir que as técnicas mudam, os recursos mudam. Aí o cubismo tem a ver com essa forma de representação lá de não sei quantos 1000 anos antes de Cristo. É, porque as coisas também estão interligadas. Para quem está assistindo aí a série Dark, está entendendo o que eu estou dizendo. Tudo está interligado, o passado, o presente, o futuro, entendeu? Eu estou ficando meio pirada com essa série, né? Eu tô já pensando que eu sou a Rainha Elizabeth, em outra época.
certo? Pois é, tem essa referência, as coisas estão interligadas. E na arte, nada é novo. Os artistas eles vão fazendo releituras de outras épocas também, com técnicas diferentes, certo? Então, vamos lá. A primeira questão aqui, Tiago, tu já pode ir preparando lá aquele vídeo que tem... É o segundo link que eu mandei para ti. Pode ser? Quando eu resolver a questão aqui, aí tu pode projetar rapidinho aí? Pode ser, Tiago? Pode sim, professor. No caso, deixa aquele pintar em Van Gogh, né? É Van Gogh na água, é alguma coisa assim. É o segundo link que eu te mandei, Isso, certo? isso. Então, pronto. Observando aqui essas três imagens, né? Guernica, a segunda, a outra era uma pintura egípcia, e o Grito, comparando essas três obras aqui, o que é que a gente pode marcar como correto? A arte egípcia era profundamente associada ao sagrado e à religiosidade. Professora, Pois não? com licença. Todas O Grito, ela é impressionista ou é expressionista? expressionista. Expressionista, né? Impressionista é aquela pontilhismo, é? Ali era o neo-impressionismo, né, que era uma técnica parecida com o impressionismo. O impressionismo é mais Monet, aquelas pinceladas leves, né? Captava a luz do sol, né? Isso aqui é expressionismo, certo? Obrigada. Então, vamos ver. A arte egípcia era profundamente associada ao sagrado e à religiosidade. Era ou não? Era ou não era? Sim. Era, né? Sim. Era. Lembre, as pirâmides eram túmulos, né? As mastabas, os hipogeus. Vocês estudam isso lá na aula de história, né? Quando estudam o Egito antigo. Então, tudo estava ligado à figura do faraó, que era relacionada a Deus, a teocracia, né? Então, perfeito. As manifestações artísticas egípcias eram trabalhadas visando a imortalidade da alma. Pode ser. E não seguiam a lei da frontalidade e a lei da hierarquia. Não seguiam ou seguiam? Seguiam. Então, isso aí está errado. E essa lei da frontalidade eu mostrei lá na figura, e a lei da hierarquia tinha a ver com a representação. Nessa figura que tem aí no TD de vocês, vocês veem que tem uma figura maior, seria a representação do faraó, as outras são menores, a cor dele também era uma cor mais escura, era diferente. Então, tinha essa hierarquia, dava um destaque à figura do faraó. Ele é maior, a cor da pele dele é diferente. Então, existia essa lei da hierarquia também. O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana. Claro, numa tela, né? Sob formas geométricas e linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Pode ser? Formas geométricas, ele tenta representar vários ângulos, várias dimensões da mesma figura. Parece que a letra B tem sentido. Vamos ver a letra C. As pinturas expressionistas, que é o caso do quadro Grito, que tem aí, as pinturas devem registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz do sol num determinado momento. Não. Essa história de captar a luz do sol num determinado momento, quem é que lembra aí qual era? Captar a luz do sol. Impressionismo. Era o impressionismo. Então, essa letra C aí se refere ao impressionismo, né? Letra D. Em busca de uma ressignificação do que era considerado arte, os artistas de vanguarda, esses aí mais modernos, no entanto, não romperam as tradições. Eu não vou nem ler o resto. Se eles são de vanguarda, foi o que eles fizeram? Quebraram os padrões. Romperam as tradições. Então, vamos pular a letra D. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos. O que mais? E não está ligada à religiosidade. Já está errado, mas vamos ler o resto aqui. Visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas manifestam predominantemente a função estética da arte. Tem função estética, porque a arte é bonito, mas tinha outras funções também, né? Tem a função ligada à política, à religião. A política estava ligada à figura da divindade personificada no faraó. Então, o que está dito aí na letra E está errado. Estão vendo como tem que saber história para relacionar com a história da arte? Então, na primeira questão, o que é que a gente marca? Letra B, certo? E antes da gente passar para a segunda questão, Tiago, você pode projetar o vídeo lá? Eu quero mostrar nesse vídeo que Tiago vai projetar aí para vocês
como essas novas técnicas mudam e como os autores, os artistas, eles vão usando suportes diferentes para manifestar a sua arte. Vamos lá, pode colocar aí, Tiago. Tem som? Um momento, professora, peraí. Pois não. Recriar o famoso quadro A Noite Estrelada de Van Gogh na água. Essa é uma versão da pintura pós-impressionista feita com a técnica Ebru, uma técnica oriental antiga de pintar sobre a água. Obra do artista turco Garip Ay. Van Gogh é muito famoso, e o quadro A Noite Estrelada tem tudo a ver com a técnica Ebru, até porque Van Gogh trabalha com nuvens, e um dos significados da palavra Ebru é nuvem. O vídeo de Garip pintando Van Gogh sobre a água viralizou. Postado nas redes sociais em junho deste ano, o clipe recebeu mais de 27 milhões de cliques em um mês. A base da técnica Ebru é a água, que é misturada com fel de boi, um líquido produzido pela vesícula biliar do animal. Assim, a superfície se torna meio elástica, fazendo com que as cores se espalhem e não afundem. As tintas são aplicadas gradualmente e espalhadas com pentes e agulhas. Há uma limitação por causa da água. Em cerca de meia hora, as cores começam a se misturar. Entre os materiais usados estão tintas e pigmentos naturais à base de água. Quando a pintura fica pronta, uma folha ou tela é colocada sobre a água. É importante cuidar para que não se forme nenhuma bolha de ar, e só tem uma chance: se colocar errado, não tem como consertar. Depois de alguns segundos, a obra está pronta. Garip se formou em artes plásticas em Istambul e há alguns anos se especializou na técnica Ebru. Além do material líquido, a escolha das ferramentas também é importante. Usamos materiais totalmente diferentes, como por exemplo esse pincel. A cerda é feita com crina de cavalo e essa parte é feita de madeira jacarandá. Tem um buraco no meio, o que mantém a tinta dentro. Então, se você fizer assim, ainda cai um pouco de tinta. A dança de cores de Garip já chegou a peças de teatro, óperas e espetáculos de luz, como esse em Dubai. E também foi usada em videoclipes como esse da banda norueguesa Eva and the Heartmaker. Garip nasceu em 1984, na cidade de Siirt, no sudeste da Turquia. Atualmente ele mora em Istambul, cidade que também serve de inspiração para os trabalhos do artista. E durante a entrevista, uma surpresa. Especialmente para a nossa equipe, ele recria o famoso O Grito, do pintor expressionista Edvard Munch. Em poucos minutos, o quadro surge da água. Uma técnica tão perfeita que chega a parecer mágica. Valeu, Tiago. Pode tirar. Pois é, vocês perceberam aí o que eu disse? Vários suportes diferentes, né? Então, ele vai lá na água, provavelmente isso não era... Os artistas lá da vanguarda do início do século XX não teriam essa ideia. O suporte diferente, a técnica diferente. Aí, quando eu comecei a ver esse vídeo, eu pensei que ia ficar só na água. Eu disse, não adianta nada, porque quando a água começar a se misturar com a tinta ali, se desfez a figura. Mas ele vai lá e imprime na tela ali, a partir da água, né? Então, isso é um exemplo da arte pós-moderna, que usa suportes diferentes, materiais diferentes, entenderam? Então, muito bem. Vamos lá para o segundo tema. Eu vou projetar novamente aqui o slide.
Pois é, mas aí ele imprime para ficar permanente aquela obra ali, né? É igual o Vic Muniz faz com a obra dele, né? Ele faz uma obra lá com, sei lá, com macarrão e molho de tomate, mas depois ele tira a foto, imprime e deixa guardada, né? Então tem essa coisa da arte ser também momentânea, efêmera. O autor tem que procurar um suporte ali para que ela permaneça viva. Ele tira uma foto, ele imprime, né? Isso é um elemento importante aí. Bom, então vamos lá para a nossa segunda questão. Alguém dizendo aqui, se desse errado, jogava tudo fora. Eu também. Eu sou totalmente sem paciência, viu, Michele? Então, vamos lá. Segunda questão aqui, eu coloquei outro tema para a gente... Sim, aí eu coloquei 2 sugestões aqui para ir ampliando o repertório de vocês. Esses 2 filmes, né? Com Amor, Van Gogh e Meia-Noite em Paris, que são 2 filmes que têm muito a ver com a arte, né? Esse primeiro é uma animação sobre Van Gogh, esse outro é um filme de Woody Allen, que mostra aquele contexto das vanguardas, no início do século XX. São 2 sugestões aí, quando vocês tiverem um tempinho, assistam. O segundo tema, eu coloquei assim, os invisíveis na literatura e em outras artes, né? Como é que esses, eu chamei de invisíveis aqui na sociedade, como é que eles vão aparecer em algumas obras que a gente lê, em filmes, em documentários, em livros? E eu selecionei aqui alguns tópicos. Os povos indígenas, né? É um tema que está sendo bastante discutido aí na atualidade, né? A questão da demarcação de terras indígenas que nunca sai do canto lá no Congresso, a bancada ruralista não tem interesse em colocar para andar essas leis para que elas sejam efetivadas, né? Porque existe aquela briga ali do agronegócio, da bancada do agronegócio, da bancada ruralista e os interesses em preservar a cultura indígena, as áreas de preservação lá, né? Destinadas aos indígenas. Então, é um tema que tem sido bastante debatido, questão ligada ao meio ambiente, vocês devem estar acompanhando aí pelos veículos de comunicação, né? O desmatamento no Brasil aumentando assim consideravelmente. Recentemente, o Ricardo Galvão, que era o presidente do INPE, né? um físico, engenheiro, um cientista muito respeitado no mundo todo, foi demitido, né? Essa semana também, outra cientista lá do INPE foi afastada do cargo dela depois de divulgar os dados de desmatamento no Brasil, dados que são colhidos por satélite, a pessoa não está inventando aqueles dados, né? Então, já se fala em um certo boicote, inclusive econômico, ao Brasil por causa desse descuido com a preservação ambiental no Brasil, né? Porque isso é uma coisa séria e caminha lado a lado, ali caminha de mãos dadas com a questão econômica. E isso no mundo é um fator importante. Então, quando a gente fala dos povos indígenas, né, a gente já linka aí com a questão do meio ambiente, as duas coisas estão bem interligadas. Tem um documentário chamado Sal da Terra, que é sobre Sebastião Salgado, né, um fotógrafo que inclusive se pronunciou essa semana, né, sobre isso, sobre a questão do desmatamento no Brasil, e tem um documentário sobre ele chamado Sal da Terra. Ele tem um projeto muito interessante lá em Minas Gerais, um projeto de reflorestamento numa área lá de Minas. Então, se vocês puderem assistir também depois, é o Sal da Terra, o nome do documentário. Então, os povos indígenas, os negros, né, que são às vezes invisíveis na sociedade, a gente vê várias situações de racismo no Brasil, nos Estados Unidos, né? Eu vi no noticiário dessa semana uma ação policial lá num bar, acho que no Rio de Janeiro, era em São Paulo, não lembro agora, né? Em que o policial pisava no pescoço da mulher, né? Com a bota, pisando no pescoço da mulher, uma mulher negra do subúrbio que tinha um bar. Não sei nem o que ela tinha feito, certo? Não interessa, porque aquele tipo de violência ali contra qualquer pessoa não se justifica, né? A mulher é imobilizada no chão e aquele tipo de violência era uma mulher negra, assim como aquele George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Então, essa questão racial no Brasil merece ser discutida também. Pessoas em situação de rua, né? Se a gente fosse pensar aqui na situação dessas pessoas, no contexto que a gente está vivendo, no contexto de pandemia, de Covid-19, né? Pessoas que não vivem em situação de rua já estão passando
dificuldades financeiras, psicológicas, né? Agora, você imagina quem vive nessas condições. E se a gente fosse pensar em obras, né, assim, para ampliar o nosso repertório, obras que falam disso, seria, por exemplo, Capitães da Areia, de Jorge Amado, fala disso, né? O que mais? Pessoas com transtornos mentais, né? Isso aparece nas obras que eu estou citando aqui para vocês, aparece em obras como, por exemplo, O Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto, né? Que ele conta a época que ele ficou interno no manicômio, lá no Rio de Janeiro. Tem um documentário muito interessante que aborda esse tema também, que é o Holocausto Brasileiro, né, que fala sobre o manicômio de Barbacena. É impactante o documentário. Antes de vocês assistirem, toma um copo d'água, respire, porque é muito pesado, né? Como aquelas pessoas com algum transtorno mental eram tratadas naqueles ambientes, naquela época, né? E no livro de Lima Barreto, Cemitério dos Vivos, ele relata também essas experiências dele quando ele ficou internado nesse manicômio. Certo? Moradores das periferias. Oi. Lima Barreto, ele escreve esse livro no manicômio, é? Ele escreve... quem tá falando? A Beatriz. Oxe, tu tá aqui, mulher? Reconheci a voz. Escreveu no manicômio. Ele escreveu como um diário, né? Que era o Diário do Hospício, né? Aí depois que ele saiu do manicômio, aí ele organizou num livro. Aí o livro é Cemitério dos Vivos, né? Mas ele escreveu um diário quando ele estava lá nesse hospício. Estou vendo, Ana Júlia está me perseguindo. Onde eu estou, a voz de Beatriz. Mas eu gosto que ela participe, pergunta as coisas, adoro. Então, com a sugestão, aí Nise, alguém citou aí o filme Nise, né? Que também tem a ver com esse tema. Então, 2 sugestões aí para vocês. O filme Nise, esse documentário o Holocausto Brasileiro, o livro Cemitério dos Vivos, né? Que inclusive a questão aí do TDE é sobre ele. Eu vou mostrar os slides logo todos para a gente poder ir para as questões. O que é que vocês acham? Pode ser? Professora, Oi. no caso também, o medo de Edward também entra como um transtorno mental, né? O que tu tá falando? O grito, O quadro, sim, o grito. Que grito. Que faz até a tríade, que é grito, ansiedade e acho que é melancolia. Tem o que é o desespero. Então, eu né? sempre os 3 só. Sim, pode ser também. Né? Você olha aquela figura lá gritando, né? Talvez seja motivado por isso aí, certo? E às vezes a gente pensa assim, transtorno mental, você pensa daquela forma estereotipada que se tinha antigamente, é um louco com camisa de força. Mas, minha gente, tem tanta coisa que a gente vive hoje, né, que afeta o nosso psicológico, né, depressão, transtorno de ansiedade. Se a gente vivesse 100 anos atrás, não ia ter manicômio que coubesse a gente, porque cada um de nós, aí principalmente numa pandemia, véspera do Enem, sem saber até um dia desse quando é que ia ser essa prova, quem é que não tem lá os seus problemas também? Eu tenho vários, correndo doida aqui dentro de casa às vezes. Entendeu? Aí você vive nessa cobrança, nessa sociedade do desempenho, que você tem que ser o melhor, tem que ser primeiro lugar, tem que passar não sei o quê, dar o melhor de si, estudar 26 horas por dia. Então, isso vai gerando uma cobrança, uma pressão psicológica que a gente acaba não suportando também, né? Então, estamos nesse bolo aí também, viu? Aí algumas obras aqui, para mostrar esses invisíveis, né? Cândido Portinari, nessa obra dele aí chamada Café. Lembre que na redação, eu não estou dando aula de redação, mas eu estou dando um repertório aí a vocês, né? Que pode ser que vocês encaixem aí, né? Alguém citou aqui, Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Maravilha, foi a Ana Júlia que citou aí. Eu, inclusive, tenho esse livro aqui, né? Que é um livro... Carolina Maria de Jesus, ela era ela não era moradora de rua, mas ela morava numa favela lá em São Paulo. Ela morava num lixão. Pois é, e ela tinha um barraco onde ela morava. Ela não morava propriamente na rua, mas ela era catadora de papel, né? No lixão mesmo. Catava papel para reciclar e ela encontrava em pedaços de papel que ela encontrava, ela escrevia, né, o seu diário lá daquele jeito. Não tinha sido nem frequentado escola, tanto que na impressão do livro até hoje está escrito do jeito que ela fazia na época, né? Então, Carolina Maria de Jesus, durante muito tempo, foi invisibilizada na
na literatura. Hoje, esse livro que alguém citou aí, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né? Ele é um livro traduzido para mais de 14 países, né? Um livro muito, muito estudado mundo afora. Mas veja, aqui no Brasil, muita gente não conhece, nunca ouviu falar desse livro chamado Quarto de Despejo, né? Era uma mulher semi-analfabeta, negra, morava na favela, catadora de papel, né? Viveu na época de Clarice Lispector. Tem fotos dela com Clarice Lispector no lançamento do livro dela lá da década de 60 para 70, certo? Então, foi invisibilizado durante muito tempo também. Boa referência aí, esse Quarto de Despejo, certo? De Carolina Maria de Jesus. Eu acho que eu até coloquei ele aqui numa das fotos. Então, Portinari aqui retratando os trabalhadores de café, né, lá em São Paulo, lá no começo do século XX, né, coisas muito curiosas a gente encontra nessa tela aqui. A maioria não tem rosto, eles não têm individualidade, né, ele só retrata o rosto de um personagem aqui, um pedaço do rosto de outro. Então, quando eles não têm rosto, parece que eles não têm uma identidade própria, eles não têm uma individualidade, é tudo uma massa aqui que interessa enquanto força de trabalho para continuar movendo aquela engrenagem ali do dono dessa terra, desse cafezal, né? A cor do corpo das pessoas aqui quase que se confunde com a cor da terra, então é como se a pessoa, a coisa, o material, a terra ali fosse tudo a mesma coisa, né? Aquele aspecto infinito ali da plantação de café. Termina o quadro e não termina a plantação. Parece que essas pessoas aqui, elas vão trabalhar a vida toda e elas nunca vão conseguir colher todo esse café que tem aí. Vão morrer trabalhando nessa colheita desse café. Então, você vai ligar meu microfone de novo e vai fazer eu passar vergonha de novo na aula. Sai de cima do celular. Alguém ligou o microfone, sem querer, eu acho. Mas tudo bem, acontece, minha gente. Eu estava dando aula com uma professora essa semana. E, de repente, no meio da aula, passa o marido dela na frente da câmera. Eu disse, mulher, que vulto foi esse? Aí fui dar aula com outro, e era a menina gritando, e outro cozinhando, desliga essa panela, vai queimar. Acontece, minha gente, sem problema aí, viu? Sem problema não, deixa pra lá. Então, a gente professora, desculpa, foi minha gata de novo. Não, sem problema. Bota ela para participar aí da aula. Tudo é arte, tudo está interligado. Lembre de Dark, certo? Então, tá aí a obra de Portinari, né, retratando esses trabalhadores de café. As sugestões aí, o filme Nise. Pronto, olha aí, Quarto de Despejo, que alguém citou aí, que eu coloquei aqui como sugestão de repertório cultural para vocês, né? Capitães da Areia, de Jorge Amado, que tem tudo, né? Tem pessoas em situação de rua, menores abandonados, pessoas com deficiência. O que é que tem mais lá, minha gente? Tem homofobia, certo? Então, tudo que for tema, assim, você encontra nesse livro, Capitães da Areia. Esse artista aí é um artista chamado Arthur Bispo do Rosário, né, que foi diagnosticado com esquizofrenia, foi internado no manicômio também, lá na sua época, e lá, enquanto ele estava internado nesse manicômio, ele produziu obras que hoje são expostas no mundo todo. Esse manto dele aí, o manto de Arthur Bispo do Rosário, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. É uma obra muito famosa, que já passou por várias exposições. Ele pegava tudo que era material do manicômio, ele fazia as obras dele, caravelas, né, mantos, certo? Então, mas na época, esquizofrênico, louco, internado, eletrochoque, aquele tipo de tratamento que se dava antigamente, né? Aí aqui a campanha lá, né, a hashtag Vidas Negras Importam, quando aconteceu lá a morte de George Floyd nos Estados Unidos. E a gente poderia trazer isso para o Brasil também, né? Questão racial no Brasil, racismo no Brasil. Aquele menino que morreu lá em Pernambuco, Miguel, né? Que caiu lá do 9º andar do prédio, um menino negro, filho da empregada lá, da moça, que talvez não tenha sido enxergado naquele momento como uma pessoa, foi invisibilizado como um ser humano, como uma criança que ele era, né? Descer do 9º andar sozinho, uma criança de 5 anos de idade nem pode entrar no elevador sozinho. Então, a gente vê vários grupos sociais aí no Brasil que são invisíveis, os indígenas, os negros, as pessoas em situação de rua, as pessoas com transtornos mentais, certo? Então, pensar sobre isso é interessante, é importante. Outro tema que eu escolhi aqui,
Eu vou falar logo de todos os temas, aí se não der tempo de resolver as questões do TD todas, eu passo o gabarito para vocês e fico à disposição para vocês mandarem mensagem aí, tirando as dúvidas. Não é melhor eu mostrar todos os temas de uma vez só? Confirmem aí, se vocês preferem assim. Sim. É melhor. Pronto, Sim, então vamos mostra lá. aí. O terceiro tema que eu escolhi foi as novas tecnologias da comunicação, internet, redes sociais, e as implicações que isso tem na nossa vida, né, na sociedade. Lembre que isso aí tem em pelo menos umas 4 habilidades do Enem, das 30 habilidades de linguagem, pelo menos 4 delas, pelo menos, falam sobre as novas tecnologias da comunicação e da informação, como as redes sociais, fake news, né, como isso influencia o nosso comportamento. Recentemente teve até uma redação do Enem que foi ligada ao tema dessa habilidade aí, certo? Então, alguns temas que eu elenquei aí, fake news, né, que está sendo bastante discutido aí, né, que é todo um esquema preparado, né, tem escritório específico para criar fake news, para divulgar essas fake news, influenciar o comportamento das pessoas, manipular o comportamento das pessoas. Isso vai de encontro, né, não vai ao encontro, vai de encontro a democracia, a pessoa perde a sua capacidade de escolher por si só, de tanto bombardeio de informações não verdadeiras que a pessoa recebe, né? O exemplo uma sugestão aí é o documentário Privacidade Hackeada, que tem na Netflix, se vocês quiserem assistir, aborda esse tema aí de maneira... Você assiste o documentário assim, você não consegue parar de assistir, porque você diz, gente, tem tudo a ver, é a realidade. É um documentário chamado Privacidade Hackeada. A cultura do cancelamento, né? Aquele linchamento virtual que muitas vezes acontece, uma pessoa não concorda com o pensamento, com a ideia que alguém divulgou, né? E simplesmente faz aquele linchamento virtual, cancela a pessoa, se possível, da vida, né? Aí tem que ter cuidado com a questão da liberdade de expressão e o discurso de ódio, né? Porque realmente tem certos discursos que não podem ser propagados, você não pode fazer apologia ao nazismo, apologia à tortura, né? Existe a liberdade de expressão, mas isso tem um limite, então vamos pensar sobre isso também. Cyberbullying, como isso afeta, né, o psicológico e a vida prática das crianças e dos adultos também. Até hoje eu sofro bullying. E como tudo isso é capaz de manipular o comportamento, as decisões das pessoas. Nesse documentário aqui, ó, tem a capa dele aqui, que eu sugiro para vocês, que é traduzindo aí de uma forma livre, é Privacidade Hackeada. Tem lá na Netflix, né, Privacidade Hackeada, um documentário de 1 hora e pouco, mas muito interessante, que mostra como essa manipulação de informações, de fake news, conseguiu até interferir na eleição dos Estados Unidos, no Brexit, e chega até a citar no final as últimas eleições do Brasil. Então, você vai lá, assiste ao documentário e tira suas conclusões, certo? Então, é uma sugestão interessante aí para assistir também. O papel da escola na formação do cidadão, certo? Outro tema que eu escolhi, eu acho que eu coloquei até aí na questão que fala sobre isso, um texto do Ateneu, de Raul Pompeia, que foi questão do Enem. No tema anterior, lá naquele sobre os invisíveis na sociedade, eu coloquei um texto de Lima Barreto, que é daquele livro Cemitério dos Vivos, que eu citei aqui, que caiu também em prova do Enem. Vocês têm aí e podem até procurar na internet, que tem lá essa questão. E nessa aqui, a formação a escola influenciando a formação do cidadão, eu coloquei na questão aí o livro Ateneu, de Raul Pompeia, né? Que retrata um colégio interno. E eu poderia sugerir outra obra, é um conto de Machado de Assis, chamado Conto de Escola. É um conto, um texto assim de 2 ou 3 páginas, você lê no instante, Conto de Escola, né? Que mostra a história de um menino. Tiago, eu posso pegar só uns minutinhos aqui, já que eu entrei um pouco atrasada? Sim, professora, 10 minutinhos. Certo, vou pegar só uns minutinhos aqui, mas não é muito tempo não, viu? Ok. O Conto de Escola, né, de Machado de Assis, que eu estava falando, que é a história de um menino chamado Pilar, né, que um dia faltou à escola, levou uma surra do pai,
E no dia seguinte ele decide ir para a escola, né? Ele até pensou, eu devia faltar de novo. Mas ele diz, não, já que eu apanhei e levei uma surra ontem, hoje eu vou. Aí ele vai para a escola. E nesse dia, Pilar, ele era muito inteligente. E o colega dele, Raimundo, que era o filho do professor, tipo, comprou a lição, só eu te dou uma moeda para tu fazer a minha lição. E Pilar, que era muito inteligente, no instante ele fazia a lição dele, ele disse, poxa, bom, me dá a moeda. Aí no instante fez a tarefa do colega, né? E um terceiro colega viu aquela negociação ali, Curvelo. Ele viu aquela negociação e disse, eu vou dizer ao professor, vocês estão pescando aí, tem um passando a lição aí para o outro, em troca de dinheiro. E ele vai e diz ao professor, né? E o professor Policarpo chama os dois lá na frente, castiga os dois lá com a palmatória, né? Aí pronto, termina a aula, eles vão embora, e no dia seguinte, a aula de novo, aí lá vai Pilar novamente para a escola, né? E ele vai refletindo pelo caminho, ele diz, quer saber, hoje eu não vou para a escola. Ontem eu já aprendi 2 lições que foram muito significativas na minha vida. Eu aprendi a lição da corrupção e a lição da delação. Da corrupção é quando o colega foi lá e comprou a tarefa do outro, né? Eu aprendi que existe corrupção, né? Foi desonesto o que ele fez. E eu aprendi também a lição da delação do outro, invejoso, podia ter ficado calado também, e que foi lá, talvez para se beneficiar ali, junto ao professor, ele foi lá e delatou os colegas. Aí eu relaciono esse final aí do conto com esse último tópico que eu coloquei aí, relacionado ao papel da escola, né? Lições que vão além dos livros, né? Quando o Pilar decide não ir para a escola naquele dia, né? É como se fosse assim, é como se ele quisesse dizer o quê? Eu já aprendi coisa demais ontem. Vamos dar uma pausa aqui, porque a escola não é só para ensinar matemática e ciências, não. Eu aprendi também sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre a corrupção, sobre a delação. Então, olha como a escola vai além disso, né? Então, eu sugiro aí o Ateneu, que é o texto que tem na questão aí do TD, o Conto de Escola de Machado de Assis. Olha como tudo está ligado. Dark, olha aí, lembra da série. The Wall, você escuta a música The Wall do Pink Floyd, que muita gente aí deve conhecer, aí é a capa do disco, né? Nesse disco tem a música The Wall, certo? Aí você vê lá, vejam o clipe original dessa música, certo? Clipe original da música The Wall, né? Vocês vão ver os alunos na escola assistindo aula com um professor bem autoritário. Professor, sente aí, repita a lição, não tenha senso crítico, repita o que eu estou dizendo, reproduza o conhecimento que eu estou falando para você, aquele autoritarismo da escola, né? Aí, de repente, um dos alunos começa a pensar assim, a gente devia se revoltar, porque nós temos que ir para a escola, tudo bem, mas nós temos que ter nossa autonomia também, o nosso senso crítico, né? Aí começa a gritar, ei, professor, deixa a gente em paz, né? A letra lá da música The Wall. E começam a se revoltar e quebram as carteiras e quebram as mesas da escola. Não vão seguir isso, pelo amor de Deus, ao pé da letra, entenda a música só, né? no sentido metafórico, né? Aí, de repente, o menino acorda no meio do clipe e volta tudo ao normal, eles marchando, todos iguais, como se fosse um batalhão, seguindo, reproduzindo sempre aquele mesmo pensamento. Então, é uma grande reflexão aí sobre o papel da escola, o autoritarismo, a mera reprodução de conteúdos, né, que às vezes limita o seu senso crítico. Escuta a música The Wall, veja o clipe e reflita sobre isso. Traga isso também. Oi. O conceito de educação bancária de Paulo Freire, né? Cabe bem aí. Pois é, exatamente. Vamos trazer esse tema aí ligado à escola para a atualidade, minha gente. Questão da isonomia. Olha aí, não sei quantos milhões de alunos no Brasil vão fazer a prova do Enem, mas olha só, vocês estão tendo aqui a oportunidade de assistir a aula todos os dias, tem um material, tem professor aqui para dar aula a vocês, né? Tem um monte de alunos, milhões de alunos aí pelo Brasil que não têm acesso à internet, não tem uma estrutura física em casa para poder sentar, se concentrar e estudar, não tem material, tem um livro ali que foi dado talvez pela escola. Então, olha como isso vai ferir a isonomia aí, né? Para competir a uma vaga de uma universidade federal, né? Então, se essa desigualdade já existia, imagina uma pandemia dessa, que tem gente que mal tem água e sabão para lavar as mãos, como é que vai ter acesso à internet? Que não está indo para a escola, muitas vezes ia para a escola também por causa da merenda escolar, porque não tinha alimentação adequada em casa. Né? Então, eu sempre digo que pensar não tira pedaço. Pensar, refletir, ressignificar
as nossas ideias, né? Admitir que às vezes a gente tem privilégios, certo? Isso não tira pedaço, né? Se sensibilizar com a miséria do outro, com o sofrimento do outro, isso não tira pedaço. É sempre bom a gente refletir sobre isso. O que é que vocês acham? A gente deve aprender só matemática, física, história da arte, ou deve aprender a ser mais humano também? Acho que deve aprender a ser mais humano. Ser mais humano. É mais importante, viu? Pois é, então fica aí a sugestão. Aí os 2 livros aí que eu citei, né? Conto de escola, que é só um conto, vocês encontram na internet, 2 ou 3 páginas, só um contozinho. O livro Ateneu, de Raul Pompeia. E a última questão aí era sobre os recursos estilísticos na poesia. Tem uma poesia aí bem interessante, né? Que ele vai falando, era uma casa, ao lado da casa outra casa, por trás da casa outra casa, que através dessa repetição aí da palavra casa, ele vai no texto construindo a imagem de uma favela que vai sendo construída com uma casa atrás de outra, uma casa ao lado da outra, você vai fazendo a imagem aí na sua cabeça. Os recursos estilísticos na poesia são vários, né? A rima, a repetição de palavras, o sentido figurado, certo? E eu, no meu Instagram, às vezes a gente tem amigo, eu estou encerrando, viu, Tiago? Às vezes, no Instagram, às vezes a gente tem amigo que não sabe nem quem é, né? Aí eu fui passando lá, encontrei Denison Mendes. Eu disse, oxe, eu sou amiga desse homem, quem é? Aí comecei a olhar o Instagram dele e fiquei impressionada. Em algum momento eu passei a ser amiga dele, não sei nem quando foi. Eu disse, quem molesta é Denison Mendes? Aí fui olhar e é um poeta maravilhoso que escreve uns textos assim bem pequenininhos, tipo esse aí, mas você lê o texto de 2, 3 linhas dele, tem uma profundidade assim impressionante. A síntese que ele coloca nos poemas dele. Aí eu falei com ele ontem no Instagram, né? Eu disse, quem é você? Eu acho que ele pensou assim, meu Deus, o que é isso? Eu disse, quem é você? Onde você mora? Eu acho que ele foi com medo, né? Aí eu disse, não, é porque eu sou professora de literatura, eu vou dar uma aula amanhã, eu gostaria de usar um poema seu na aula, você autoriza? Aí ele disse, sim, é um prazer, pode usar. Eu disse, mas você é de onde? Aí ele, por que você quer saber? Eu digo, não, só para eu dizer na aula. Todo mundo com medo, né, nessa pandemia. Aí ele disse, só aqui de Porto Alegre. Eu disse, tá bom, então pronto. Esse Denison Mendes é um poeta de Porto Alegre, segundo ele me disse, que é meu amigo no Instagram, que eu nem sabia que ele era meu amigo, certo? Mas ele é, estou dizendo agora. E você vê o recurso estilístico que ele usa aqui no texto, né? Nada é em vão. Pelo vão do olho, as dores se vão. Olha como ele faz um jogo de palavras interessante aí, né? Uma locução adverbial, nada é em vão, ou seja, nada é inútil, né? Nada é inutilmente, né? Pelo vão do olho, pelo canto do olho, as dores se vão. Então, muitas vezes você chora, mas não é em vão, tem um motivo. Tenha paciência, porque às vezes aquele choro ali tem um motivo, é necessário aquele choro. Às vezes, pelo vão do olho, pelo canto do olho, as dores se vão. Quando você chora, às vezes você libera aquelas dores, aquele sofrimento que estavam guardados ali, libere, que aí eles vão embora na lágrima. Então, ele faz essa polissemia aqui, né, usando vários significados para uma mesma palavra, um jogo de palavras. Esses são os recursos estilísticos no texto poético, desse autor aí, que é meu amigo, certo, minha gente? Denison Mendes, mas é um grande poeta, lá de onde que ele disse que era? De Porto Alegre, certo? Então, muito bem, minha gente, foi um prazer estar com vocês. Eu vou digitar aqui no chat o gabarito do TD, das questões que a gente não resolveu, certo? E deixo como sugestão aí para vocês darem uma lida, uma pesquisada sobre esses temas que eu sugeri aqui. Sempre que tiver um tempinho, assistir esses documentários que eu sugeri, porque você amplia o seu repertório, o seu conhecimento de mundo, a sua sensibilidade, a sua visão de mundo mesmo, né? Então, agradeço muito a todos os alunos aí, de todos os cursinhos aí, cursos, parceiros do Núcleo, todos os alunos do Núcleo. Perfeitos são vocês. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, viu, Tiago, pela... Tiago. Oi, professor. Tu pode só compartilhar com eles aí no chat aquele outro link, que é um videozinho bem pequenininho, 2 minutos, depois quem quiser assiste em casa. Pronto, que é vou mandar no Telegram, no grupo do Telegram. Pois mande, que é só uma animaçãozinha lá sobre o quadro, sobre o painel Guernica, de Pablo Picasso. É um videozinho, 2, 3 minutos só, certo? Então, um abraço para vocês e eu vou continuar aqui só um pouquinho enquanto eu só digito o gabarito aí, pode ser? Mas eu já vou silenciar aqui e o professor já pode entrar, viu? Tranquilo. Um abraço, Obrigado, pessoal. professora. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.
Perfeita.